O Camboja, uma nação do Sudeste Asiático, possui uma história rica e complexa que remonta à antiguidade, e que continua a evoluir na era moderna. Neste vídeo, mergulharemos na história deste país, explorando os eventos significativos que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. Os vestígios pré-históricos no Camboja proporcionam uma visão profunda das raízes antigas da região, abrangendo desde o Paleolítico até o Neolítico. No Paleolítico, descobertas de ferramentas de pedra indicam a presença de sociedades habilidosas, em estratégias avançadas de caça e coleta, delineando a adaptabilidade humana às condições ambientais. À medida que a sociedade cambojana evoluía para o Neolítico, testemunhamos a transição para uma economia mais sedentária, marcada pelo desenvolvimento da agricultura e práticas agrícolas. A descoberta de sementes, instrumentos agrícolas e evidências de domesticação de animais, destaca a complexidade das comunidades pré-históricas na região. Sítios arqueológicos como Prasat Thon desvelam estruturas megalíticas intrigantes, sugerindo não apenas habilidades técnicas avançadas, mas também a possibilidade de rituais cerimoniais e observações astronômicas complexas. A região de Ban Lung Co, por sua vez, oferece insights sobre a transição do Neolítico para a Idade do Bronze, revelando artefatos metálicos que indicam o domínio das habilidades metalúrgicas e potenciais interações comerciais. Estes vestígios não apenas destacam as conquistas tecnológicas das sociedades pré-históricas, mas também fornecem uma janela para suas práticas culturais, sociais e econômicas. A preservação desses sítios arqueológicos é essencial para desvendar as nuances da história cambojana anterior aos impérios posteriores. A pesquisa contínua nesse domínio é imperativa para construir uma narrativa mais completa da trajetória histórica do Camboja, contribuindo significativamente para o entendimento global da evolução da humanidade. A localização geográfica estratégica do Camboja desempenhou um papel crucial nesse cenário histórico. Situado entre os grandiosos impérios chinês, indiano e javanês, o Camboja era um ponto de convergência para diversas influências culturais e comerciais. O comércio marítimo e terrestre pulsava com vitalidade, trazendo consigo não apenas mercadorias, mas também ideias e crenças. Religiões indianas, notavelmente o hinduísmo e o budismo, já haviam começado a deixar sua marca nas terras cambojanas. Templos modestos e santuários eram testemunhas da chegada dessas influências espirituais, prenunciando o florescimento futuro dos magníficos complexos religiosos. Pequenos reinos, muitas vezes competindo e às vezes colaborando, marcavam o cenário político. Interações frequentes com impérios vizinhos, como o chinês e o javanês, deixaram uma impressão duradoura na cultura cambojana em desenvolvimento. O Camboja, um país situado no Sudeste Asiático, é intrinsecamente ligado à grandiosa era do Império Khmer, que marcou profundamente sua história. Este império floresceu entre os séculos 9 e XV, sendo Angkor sua capital e epicentro cultural. Sob a liderança de reis notáveis como Suryavarman II, o Império Khmer atingiu o ápice de sua glória. O monumento mais emblemático desse período é o magnífico Templo de Angkor Wat, uma obra-prima arquitetônica que testemunha a fusão de influências hindus e budistas. Construído como um santuário para o deus Vishnu, Angkor Wat reflete a complexidade religiosa e artística do império. Outros templos notáveis, como Angkor Thom, Bayon e Ta Prohm, enriquecem o cenário arquitetônico, destacando a devoção à espiritualidade e à habilidade artística dos construtores Khmer. O Império Khmer não apenas prosperou na esfera religiosa, mas também se destacou em termos políticos e econômicos. Angkor, uma das maiores cidades medievais do mundo, testemunhou uma sociedade altamente estruturada e sofisticada. O sistema hidráulico elaborado, incluindo barragens e canais, reflete a engenhosidade dos engenheiros Khmer, permitindo a gestão eficiente dos recursos hídricos para sustentar a agricultura. Contudo, o esplendor do Império Khmer não foi imune a desafios. Pressões geopolíticas e declínios econômicos levaram ao abandono progressivo de Angkor. O legado, no entanto, persiste na identidade cambojana. A influência cultural e artística do Império Khmer transcende as eras, sendo uma fonte de orgulho nacional. Hoje,
Angkor Wat é um local de peregrinação global, atraindo visitantes fascinados pela magnificência de um império que moldou a história e a cultura do Camboja. O Império Khmer, com sua herança arquitetônica e cultural, continua a ser um farol do passado, iluminando a jornada única deste país do Sudeste Asiático ao longo dos séculos. A história do Camboja, antes do século XX, é entrelaçada com uma série de invasões que moldaram o destino da nação. No século XVIII, o reino de Ayutthaya, localizado na atual Tailândia, invadiu o Camboja, estabelecendo um controle temporário sobre vastas áreas, e contribuindo para a instabilidade política na região. Ao longo do século XIX, as invasões continuaram, com a dinastia vietnamita Nguyen expandindo sua influência sobre o Camboja. Essa interferência resultou em conflitos e rivalidades, deixando uma marca duradoura nas dinâmicas políticas e sociais do Camboja. Nesse mesmo período, a Tailândia, vizinha do Camboja, realizou incursões territoriais, levando à perda de áreas significativas, incluindo a região de Angkor. Essas invasões alteraram não apenas as fronteiras geográficas, mas também tiveram um impacto profundo na identidade e na estabilidade do Camboja. Esses episódios de invasões fornecem um panorama das complexidades geopolíticas enfrentadas pelo Camboja. As relações tumultuadas com vizinhos influenciaram o curso da história cambojana, estabelecendo as bases para os desafios que a nação enfrentaria nos séculos subsequentes. A era colonial do Camboja é uma parte crucial de sua história, marcando um período em que o país foi moldado por forças externas. Durante o século XIX, o Camboja, situado estrategicamente no Sudeste Asiático, tornou-se um alvo de interesse para as potências coloniais da época. A influência francesa começou a se consolidar no Camboja no final do século XIX, durante a expansão do Império Colonial Francês na Indochina. Em 1863, o rei Norodom assinou um tratado que transformou o Camboja em um protetorado francês, buscando proteção contra ameaças externas. Essa aliança, no entanto, também implicou em concessões territoriais e uma crescente dependência do Camboja em relação à França. O protetorado francês trouxe consigo mudanças significativas na estrutura política, econômica e social do Camboja. A administração colonial impôs um sistema administrativo francês, influenciando a burocracia e a educação. A economia foi reorganizada para atender aos interesses coloniais, com a introdução de plantações de borracha e outras atividades econômicas voltadas para a exportação. O impacto da colonização não se limitou às instituições. A cultura cambodjana também foi influenciada. A introdução do sistema legal francês e a disseminação da língua francesa tiveram um impacto duradouro, criando uma elite educada que se comunicava em francês e absorvia as ideias e valores ocidentais. No entanto, o período colonial também trouxe consigo resistência e conflitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Camboja, interrompendo o domínio francês. A era colonial deixou uma marca profunda no Camboja, moldando sua trajetória moderna. O país emergiu da colonização com uma mistura complexa de influências francesas e desafios inerentes à construção de uma identidade nacional pós-colonial. O legado dessa época continua a ser explorado e entendido à medida que o Camboja avança em direção ao futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Camboja foi testemunha de uma série de eventos significativos, incluindo a ocupação japonesa que começou em 1941. Nesse período, o Japão expandiu sua presença na Ásia, buscando recursos naturais e influência estratégica. Em 1941, os japoneses conseguiram convencer o governo francês de Vichy, que controlava a Indochina francesa, que incluía o Camboja, a permitir a presença militar japonesa no território. Isso foi parte de uma estratégia para garantir o acesso aos recursos naturais da região, e estabelecer uma posição estratégica diante da guerra no Pacífico. A ocupação japonesa teve implicações econômicas para o Camboja, com os japoneses explorando os recursos naturais do país para sustentar seu esforço de guerra. Além disso, eles estabeleceram campos de prisioneiros de guerra, e utilizaram mão de obra cambojana para atender às suas necessidades militares e econômicas. Durante esse período, o rei Sihanouk,
que ascendeu ao trono em 1941, buscava manter a neutralidade e preservar a autonomia do Camboja diante das crescentes pressões externas. No entanto, a ocupação japonesa trouxe desafios significativos, uma vez que o país estava inserido no contexto geopolítico complexo da Segunda Guerra Mundial. Com o avanço dos aliados na região, os japoneses perderam sua influência. Em 1945, após a rendição japonesa, o Camboja viu-se novamente sob a autoridade francesa, pois as forças coloniais francesas retornaram à Indochina. Esse período de transição sinalizou mudanças iminentes, que moldariam o destino do Camboja nas décadas seguintes. A ocupação japonesa, embora relativamente curta, deixou uma marca na história do Camboja. Ela destacou as complexidades da geopolítica durante a Segunda Guerra Mundial, e teve implicações duradouras no cenário político e social da nação. O Camboja, como muitas outras nações na região, foi uma peça no xadrez geopolítico global da época, e as consequências desse período continuariam a se desdobrar nas décadas subsequentes. A luta pela independência do Camboja é um capítulo marcante em sua história, refletindo a busca incessante por autodeterminação e soberania. Durante o século XIX, o Camboja, então sob o domínio do Império Francês como protetorado, viu-se imerso em um movimento global de descolonização que ganhava força. O rei Norodom, ciente das mudanças políticas globais, buscou uma abordagem diplomática para garantir a autonomia de seu país. Em 1953, após negociações com os franceses, o Camboja finalmente alcançou a independência. O rei Norodom Sihanouk proclamou a independência, encerrando décadas de domínio colonial. Entretanto, a luta pela verdadeira independência estava longe de terminar. O período pós-independência foi marcado por desafios políticos e sociais, com Sihanouk buscando equilibrar as pressões geopolíticas da Guerra Fria. Em meio a isso, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul estavam envolvidos em conflitos, e o Camboja tornou-se uma zona de contenda. Os anos 1960 e início dos anos 1970 testemunharam crescentes tensões internas e externas. O governo de Sihanouk enfrentou oposição, levando a um golpe de Estado em 1970 liderado pelo general Lon Nol. Este evento desencadeou uma série de acontecimentos que culminaram na invasão do Camboja pelo Vietnã do Norte em 1978, visando depor o governo liderado por Pol Pot e os Khmers Vermelhos. A década de 1980 trouxe uma ocupação vietnamita, que embora tenha removido os Khmers Vermelhos do poder, enfrentou resistência internacional. O Camboja finalmente viu uma restauração da soberania em 1991, com a assinatura dos Acordos de Paris. As eleições de 1993 levaram à formação de uma monarquia constitucional, iniciando uma nova era de reconstrução. A luta pela independência do Camboja é um testemunho da resiliência do povo diante das complexidades históricas e dos desafios geopolíticos. A nação emergiu desses tumultuados períodos de luta, com a esperança de construir um futuro baseado na autodeterminação e no desenvolvimento sustentável. A história da luta pela independência do Camboja destaca não apenas os obstáculos superados, mas também a determinação de um país em forjar seu próprio destino. Pol Pot assumiu o governo do Camboja como líder do Khmer Vermelho, um grupo comunista radical que emergiu durante a Guerra Civil Cambojana. O processo que levou Pol Pot ao poder foi complexo e influenciado por vários fatores políticos, sociais e históricos. Durante a Guerra do Vietnã, o Camboja tornou-se um campo de batalha secundário. O príncipe Sihanouk, então chefe de Estado, tentou manter uma política de neutralidade, mas o país acabou sendo afetado pelos combates entre as forças comunistas e anticomunistas. Em 1970, o príncipe Sihanouk foi deposto em um golpe liderado pelo general Lon Nol, que estabeleceu um governo pró-americano. Isso levou ao aumento da instabilidade política e à radicalização de grupos de oposição, incluindo o Khmer Vermelho. Pol Pot liderou o Khmer Vermelho, uma facção comunista que se tornou aliada de conveniência com o príncipe Sihanouk após sua deposição. A coalizão visava derrubar o governo pró-americano de Lon Nol. O Khmer Vermelho ganhou apoio nas áreas rurais do Camboja,
onde realizou operações de guerrilha contra o governo. Sua mensagem anti-imperialista e anti-elitista ressoou entre camponeses descontentes com a instabilidade e as disparidades sociais. Em 17 de abril de 1975, o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, tomou a capital, Phnom Penh, após anos de guerra civil. Isso marcou o início do regime comunista no Camboja. Com a tomada de Phnom Penh, o Khmer Vermelho instaurou um regime brutal e totalitário. Pol Pot tornou-se o líder supremo e implementou políticas radicais, incluindo a evacuação forçada das cidades, a coletivização agrícola e a perseguição de supostos inimigos do Estado. O regime de Pol Pot, conhecido como Kampucheia Democrática, resultou em uma das piores tragédias humanas do século XX, com milhões de mortes devido a execuções, trabalhos forçados, fome e doenças. A brutalidade do Khmer Vermelho só chegou ao fim em 1979, quando o Vietnã invadiu o Camboja e depôs Pol Pot do poder. O regime implementou medidas brutais para alcançar sua visão distópica. Intelectuais, profissionais, e mesmo aqueles considerados potencialmente desleais, foram perseguidos e muitas vezes executados. Prisões, como Tuol Sleng, testemunharam atrocidades inimagináveis, onde milhares foram detidos, torturados e mortos. O número de vítimas durante esse período é estimado em 2 milhões, quase um quarto da população cambojana. O Khmer Vermelho também promoveu uma política de autarquia extrema, recusando assistência externa e isolando o país do resto do mundo. Isso resultou em uma crise humanitária, com escassez de alimentos e recursos essenciais. A tragédia dos Khmers Vermelhos chegou ao fim em 1979, quando o Vietnã invadiu o Camboja e depôs o regime. Embora tenha sido removido do poder, o Khmer Vermelho continuou a existir como uma força insurgente por décadas. Os tribunais internacionais foram estabelecidos em 2006 para julgar os crimes cometidos durante esse período. Entretanto, o trauma persiste na memória do povo cambojano, e o legado dos Khmers Vermelhos continua a influenciar a sociedade e a política do país. A história desse período sombrio serve como um lembrete contundente das consequências humanas, da ideologia extrema, e do abuso de poder, instando a reflexão global sobre os valores fundamentais da humanidade. A reconstrução pós-Khmer Vermelho no Camboja foi uma jornada árdua e complexa, marcada por desafios extraordinários, mas também por uma resiliência notável. Após a queda do regime de Pol Pot, em 1979, o país enfrentou uma tarefa monumental de reconstrução de uma nação devastada por décadas de conflito e genocídio. A presença vietnamita no Camboja entre 1979 e 1989, embora tenha removido os Khmers Vermelhos do poder, também gerou tensões internacionais e deixou cicatrizes na sociedade cambojana. A retirada vietnamita abriu caminho para a criação de um governo de coalizão em 1993, com a realização de eleições supervisionadas pela ONU. Esse marco histórico inaugurou uma nova fase na história do Camboja, marcada pelo retorno à soberania e pelo estabelecimento de uma monarquia constitucional. A década de 1990 viu esforços significativos para reconstruir as instituições e a infraestrutura do país. Organizações internacionais, incluindo a ONU, desempenharam um papel fundamental no apoio à reconciliação nacional e na promoção do desenvolvimento. O Tribunal Penal Internacional do Camboja foi estabelecido em 2006, para julgar os crimes do Khmer Vermelho, buscando justiça para as vítimas. A sociedade cambojana, apesar das feridas do passado, demonstrou uma notável resiliência e determinação em forjar um futuro melhor. O Camboja emergiu da devastação dos Khmers Vermelhos para se tornar uma nação em constante transformação. A juventude cambojana, em particular, desempenha um papel vital na construção de uma sociedade mais inclusiva e resiliente, buscando superar as marcas do passado e abraçar as oportunidades do presente. A era moderna do Camboja é caracterizada por um equilíbrio delicado entre a memória histórica, os desafios contemporâneos e a esperança de um futuro mais promissor. Os desafios atuais do Camboja são intrincados e abrangem uma variedade de áreas, mesmo que o país tenha alcançado avanços significativos desde os dias sombrios dos Khmers Vermelhos. Uma das questões fundamentais é a governança,
com preocupações sobre transparência, corrupção e o respeito aos direitos humanos. Esses fatores têm impacto direto na consolidação democrática do país. A desigualdade socioeconômica é uma preocupação persistente, com disparidades notáveis entre áreas urbanas e rurais. Embora o crescimento econômico tenha sido robusto, garantir que seus benefícios alcancem todas as camadas da sociedade continua sendo um desafio. A distribuição desigual de terras e recursos também é uma questão delicada, ligada à segurança alimentar e ao sustento de comunidades rurais. Os direitos humanos, embora tenham melhorado em comparação com o passado, ainda enfrentam desafios, especialmente em relação à liberdade de expressão e à participação política. A sociedade civil tem desempenhado um papel crucial na advocacia por esses direitos, mas enfrenta restrições e pressões. A questão ambiental é uma preocupação crescente, com desafios relacionados ao desmatamento, perda de biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais. O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental é crucial para garantir um futuro sustentável para o país. No entanto, o Camboja também exibe um compromisso notável com o futuro. Investimentos em infraestrutura, educação e saúde são indicativos desse esforço. A diversificação da economia e o impulso ao turismo têm implicações positivas para o desenvolvimento econômico. Além disso, a juventude cambojana, conectada e engajada, desempenha um papel vital na transformação do país. Iniciativas inovadoras, empreendedorismo e participação cívica são sinais promissores de uma geração comprometida com a construção de um Camboja mais inclusivo e sustentável. Enfrentar esses desafios requer um esforço conjunto da comunidade internacional, do governo e da sociedade civil. O Camboja, com sua rica história e resiliência, está determinado a superar as adversidades e moldar um futuro que honre o legado do passado, mas também abrace as oportunidades do presente. O compromisso com um futuro mais justo e próspero continua a ser a força motriz que orienta o Camboja em sua jornada em direção ao desenvolvimento e à estabilidade duradouros. A economia do Camboja, nas últimas décadas, passou por notáveis transformações, emergindo de um passado tumultuado, para se tornar uma das economias de crescimento mais rápido na região do Sudeste Asiático. Após anos de devastação causada pelos quimés vermelhos e conflitos subsequentes, o Camboja adotou uma abordagem pró-mercado para impulsionar o desenvolvimento. O setor de turismo desempenhou um papel crucial no crescimento econômico, com Angkor Wat atraindo visitantes de todo o mundo. O governo tem se concentrado em promover o turismo sustentável, reconhecendo seu potencial para gerar receita e empregos. A diversificação do setor, incluindo o desenvolvimento de praias e ecoturismo, fortalece a resiliência da economia diante de desafios globais. A agricultura, embora ainda vital para a subsistência de muitos cambojanos, enfrenta desafios de modernização e aumento da produtividade. A dependência de práticas tradicionais e a distribuição desigual de terras são questões cruciais a serem abordadas, para garantir a segurança alimentar e melhorar os meios de vida nas áreas rurais. O setor têxtil é um dos principais impulsionadores da economia, com a presença de fábricas que produzem roupas para marcas globais. No entanto, a dependência excessiva desse setor expõe o país a vulnerabilidades, como flutuações nas demandas globais e desafios trabalhistas. Investimentos em infraestrutura, incluindo estradas e energia, têm sido uma prioridade para facilitar o crescimento econômico e melhorar a conectividade regional. Projetos como a Zona Econômica Especial de Sihanoukville visam atrair investidores estrangeiros, promovendo uma economia mais diversificada e dinâmica. A educação e o desenvolvimento de habilidades são áreas de foco para garantir que a força de trabalho esteja equipada para enfrentar os desafios da economia moderna. A promoção do empreendedorismo e inovação é fundamental para impulsionar setores como a tecnologia e os serviços. Desafios persistem, incluindo a necessidade de melhorar a eficiência do governo, reduzir a corrupção e abordar as disparidades econômicas. No entanto, o compromisso do Camboja com o desenvolvimento econômico é evidente, e a nação está posicionada para continuar atraindo investimentos e alcançar avanços significativos em seu caminho para um futuro mais próspero e sustentável.
A arquitetura e a arte do Camboja contam uma história rica e fascinante, revelando a profunda influência das tradições religiosas, a riqueza da herança cultural e a mestria dos artesãos cambojanos ao longo dos séculos. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que no complexo de templos de Angkor, uma verdadeira maravilha arquitetônica que cativa o mundo. Angkor Wat, construído no século XII, é um testemunho da grandiosidade e habilidade dos arquitetos cambojanos da época. Este templo é um exemplar da arquitetura Khmer, combinando elementos hindus e budistas em uma fusão única. Os intricados detalhes esculpidos nas paredes e as torres majestosas refletem a devoção espiritual e o domínio técnico da época. Outros templos em Angkor, como Bayon e Tapron, também destacam a habilidade arquitetônica e artística dos cambojanos antigos. As esculturas em pedra, representando divindades, dançarinas apsara e cenas mitológicas, adornam esses templos, oferecendo uma visão vívida da narrativa cultural do Camboja. A arquitetura tradicional cambojana é caracterizada por casas em estilos siltuts, com tetos inclinados e ornamentação esculpida. Estas casas tradicionais, muitas vezes construídas em madeira, refletem as práticas culturais e as condições climáticas do país. A dança clássica apsara, uma forma de arte altamente estilizada e ritualística, é outra expressão artística distintiva. Os movimentos graciosos e as elaboradas vestimentas das dançarinas contam histórias mitológicas e lendas cambojanas, preservando a tradição cultural única. A escultura cambojana, evidenciada nas obras de Angkor, incorpora detalhes intrincados e uma expressão artística refinada. Estátuas de divindades e figuras mitológicas, muitas vezes em posturas elegantes, são encontradas em todo o país, proporcionando uma visão da espiritualidade cambojana. A pintura moderna no Camboja tem florescido, abrangendo uma variedade de estilos e temas. Artistas contemporâneos exploram questões sociais, políticas e culturais, contribuindo para o diálogo global da arte. A arquitetura e a arte do Camboja, portanto, são testemunhos duradouros da rica herança cultural do país. Desde os magníficos templos de Angkor, até as manifestações artísticas contemporâneas, o Camboja continua a celebrar sua identidade única através da expressão visual, proporcionando uma jornada envolvente pela sua história e tradições. A música e dança do Camboja são expressões artísticas que refletem a rica tradição cultural do país, marcadas por uma fusão única de influências históricas, religiosas e folclóricas. Uma forma de arte distintiva é a dança clássica apsara, uma tradição que remonta aos tempos ancestrais. A dança apsara é uma representação visualmente deslumbrante de mitos e lendas cambojanas. As dançarinas, vestidas com elaborados trajes tradicionais, executam movimentos graciosos e expressivos, narrando histórias que muitas vezes têm raízes na mitologia hindu. Esta forma de arte, muitas vezes realizada em templos e festivais, é uma encarnação da identidade cultural do Camboja e da espiritualidade do povo. A música cambojana tradicional, frequentemente acompanhando danças clássicas, é caracterizada por instrumentos únicos e melodias distintas. O Pimpit, uma orquestra tradicional cambojana, utiliza uma variedade de instrumentos de percussão e sopro, criando uma atmosfera sonora que é uma parte essencial das celebrações e rituais. A diversidade musical do Camboja também inclui formas mais contemporâneas. A música pop cambojana, influenciada por estilos ocidentais e regionais, ganhou popularidade nas últimas décadas. Artistas locais incorporam elementos tradicionais em suas composições, resultando em uma fusão cativante de sons modernos e clássicos. Os festivais são ocasiões importantes para a expressão musical e dançante no Camboja. Durante o Khmer New Year, as ruas ganham vida com música animada e danças tradicionais, proporcionando um vislumbre da alegria e vitalidade do povo cambojano. A música e dança, portanto, desempenham papéis cruciais na preservação e celebração da identidade cultural do Camboja. Elas transcendem o tempo, conectando as gerações e proporcionando uma expressão vibrante da riqueza e diversidade da herança cambojana. Essas formas artísticas continuam a evoluir, incorporando novas influências e contribuindo para a vitalidade cultural do país.
O Camboja é lar de personalidades notáveis cujas contribuições abrangem diversas áreas, desde as artes até os esportes. Em meio à rica tradição artística do país, destaca-se Te Ai, uma renomada dançarina de Apsara que dedicou sua vida à preservação e transmissão da dança clássica cambojana. Seu comprometimento com a arte tradicional a tornou uma figura venerada na comunidade artística do Camboja, e seu legado vive através das gerações de dançarinos que ela inspirou. No campo da literatura, o Soneur é uma figura notável. Ele é um poeta, que apesar de enfrentar adversidades durante o regime dos Khmers Vermelhos, continuou a escrever e expressar sua visão poética única. Sua obra é um testemunho da resiliência humana diante das dificuldades. O Camboja também tem se destacado no esporte, e Sokatep é uma pioneira no atletismo. Ela foi a primeira cambojana a competir nos Jogos Olímpicos, representando o país nos 100 metros rasos em 1956. Sua participação abriu caminho para futuros atletas cambojanos em competições internacionais. Outro nome notável é Arn Chornpont, um defensor da preservação da cultura cambojana. Sobrevivente do regime dos Khmers Vermelhos, ele trabalha incansavelmente para preservar a música tradicional cambojana e foi fundamental na criação de programas educacionais e culturais. No mundo das artes visuais, Svay Kem é reconhecido internacionalmente por suas pinturas, que capturam a experiência traumática vivida durante o regime dos Khmers Vermelhos. Sua obra serve como um testemunho visual das profundezas da condição humana em tempos difíceis. Essas personalidades notáveis representam a diversidade de talentos e a resiliência do povo cambojano. Suas contribuições, seja nas artes, literatura, esportes ou preservação cultural, continuam a enriquecer a identidade do Camboja e a inspirar gerações futuras. Cada uma delas desempenhou um papel significativo na construção do tecido cultural e social do país, destacando a força da alma cambojana diante dos desafios históricos. Concluir a exploração do Camboja é reconhecer a riqueza complexa e multifacetada deste país do Sudeste Asiático. Desde os majestosos templos de Angkor, que testemunham a grandiosidade da civilização Khmer, até a resiliência do povo cambojano diante dos desafios históricos, esta nação é um mosaico fascinante de história, cultura e superação. Os vestígios pré-históricos, evidências das antigas civilizações que habitaram essa terra, proporcionam um vislumbre intrigante do passado cambojano. As escavações arqueológicas revelam artefatos e estruturas, que contribuem para a compreensão das raízes profundas desta civilização. Ao abordar os períodos imperiais, destaca-se o glorioso Império Khmer, cujo apogeu é personificado nos esplêndidos templos de Angkor. Essas estruturas arquitetônicas não apenas testemunham a maestria técnica e artística, mas também simbolizam a espiritualidade e visão cosmogônica dos antigos cambojanos. As invasões e desafios enfrentados ao longo da história, desde os conflitos com o Vietnã até a influência colonial, deixaram marcas indeléveis na trajetória do Camboja. A luta por independência e os períodos pós-coloniais moldaram a evolução política e social da nação. Contudo, a narrativa cambojana é marcada de maneira indelével pelos trágicos anos do regime dos Khmers Vermelhos. O legado sombrio desse período, liderado por Pol Pot, continua a reverberar na sociedade e na psique coletiva. O Tribunal Penal Internacional do Camboja busca justiça para as vítimas, enquanto o país confronta seu passado doloroso em busca de cura e reconciliação. A reconstrução pós-Khmer Vermelho e a Era Moderna testemunharam avanços significativos, embora desafios persistam. O Camboja se esforça para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, a promoção dos direitos humanos e a inclusão social. A juventude cambojana emerge como uma força vital na construção de um futuro mais promissor. Explorar a cultura rica do Camboja revela uma tapeçaria de expressões artísticas, desde a dança clássica Apsara até as pinturas contemporâneas. As personalidades notáveis do Camboja, seja nas artes, esportes ou defesa cultural, destacam-se como faróis de inspiração. Suas histórias de resiliência e contribuições significativas ecoam a força do espírito cambojano. O Camboja se destaca como uma nação cuja história é tão rica quanto complexa. Da grandiosidade dos templos antigos à vitalidade da cultura contemporânea, o Camboja é uma jornada através do tempo, marcada por triunfos e tribulações.
À medida que esta nação continua a moldar seu destino, a história do Camboja permanece como um testemunho da capacidade humana de se recuperar, prosperar e construir um futuro que honre o passado enquanto abraça as oportunidades do presente. Se gostou do conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe o like e compartilhe, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos.